vamos fazer a leitura do capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. E nós vamos tratar sobre esse tema que você está vendo aí, está projetado aí, né? Sinta suas dores com o Senhor. É basicamente isso que nós vamos ler nos versículos 16, 17 e no versículo 18. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu quero começar, né, a fazer algumas perguntas, nos preparando para a leitura do texto, certo? Diante da realidade das muitas dores que nós passamos, das muitas dores que estão em nossa volta, a pergunta é: como tem estado a sua fé? Como tem estado o seu ato de crer diante de tanta adversidade que nós temos em nossas vidas? Por quais lentes você tem olhado, você tem visto o que tem acontecido no mundo, por exemplo, na política internacional, na política nacional, nas coisas que acontecem próximas a você, nos seus familiares e as coisas que acontecem também em sua vida? Por qual perspectiva você tem enxergado essas coisas? Você tem olhado essas coisas? Por qual perspectiva você tem considerado as dores que acontecem ao redor e que acontecem em você? Essas perguntas são perguntas muito importantes de serem feitas, porque é a partir das respostas a essas perguntas que vão lhe mostrar como você age diante de tudo que está acontecendo. Qual a perspectiva que você tem adotado diante de todas essas coisas que têm acontecido. Em Abacuque capítulo 3, versículos 16 a 18, nós encontramos aqui a atitude final de Abacuque, as suas dores, e que são inevitáveis. Nós temos acompanhado aqui nesses versículos, né, justamente desde o começo até o final, e essa parte final de Abacuque é justamente isso. Aqui nós encontramos um exemplo poderoso de fé e de confiança em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Que se você se lembrar, nós vimos nos primeiros versículos do capítulo 1, Abacuque começa questionando a Deus: olha, Senhor, as coisas estão difíceis. Senhor, as coisas não estão boas. As coisas estão acontecendo e o Senhor não tem feito nada. E ele questiona nos primeiros versículos a Deus. E aí Deus o responde dizendo: Abacuque, eu estou vendo tudo. Eu estou vendo todas as coisas. E não se preocupe que eu vou enviar punição. Amados, e Abacuque diz, Deus dizendo para Abacuque: não se preocupe, porque eu estou vendo todas as coisas. Eu vou trazer os caldeus para punir Israel. E isso leva Abacuque ao choque, ao estado de choque. Como assim, Deus? Como que o Senhor vai fazer isso? Como o Senhor pode usar um ímpio para punir um justo? Como pode o Senhor, que é puro de olhos, e contemplar isso? Como pode? Isso não cabe na cabeça de Abacuque. E aí Deus responde para Abacuque dizendo: o justo pela sua fé viverá. Não se preocupe, Abacuque, vocês serão castigados, mas vocês serão preservados. Os justos serão preservados. E aí é então que Abacuque escuta todas as respostas de Deus e faz uma retrospectiva até o passado, lembra dos feitos grandiosos do Senhor, e agora no presente ele vai fazer essa grande declaração de alegria. Abacuque sabe que a disciplina do Senhor está chegando. Esse tempo de castigo que está chegando é inevitável, que nada pode parar os tempos difíceis. Ele sabe também que os problemas iniciais, aos quais levou Abacuque a questionar a Deus, eles permanecem não resolvidos. A situação continua a mesma. E agora tem algo a mais. Agora ele também sabe que os babilônios vão invadir Israel. Eles seriam então castigados. E meus irmãos, diante disso tudo, Abacuque olha através da sua fé e ele descansa na soberania do Senhor. Ele sente a sua dor.
mas ele sente as suas dores com o Senhor. E é justamente isso que nós vamos ver hoje. Um homem que sentiu as suas dores, mas com o Senhor Jesus Cristo. E se você achou Abacuque capítulo 3, eu lhe convido a ficar de pé para nós fazermos a leitura desses 3 versículos, versículos 16, 17 e 18, onde nós vamos ver um profeta sentindo as suas dores com o Senhor. Versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, nem haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos proporciona, após louvarmos ao Senhor, após nós termos esse tempo, ó Deus, tão abençoador. Nesse momento o Senhor nos permite ter esse tempo de meditação em Tua Palavra, exposição da Tua Palavra, pregação da Tua Palavra. Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar sendo com o Teu povo, que nesse momento, ó Deus, tenha as suas atenções, ó Deus, voltada para a Tua Palavra somente. Que o Senhor trabalhe em seus corações, tira tudo aquilo, ó Deus, que tenta tirar a nossa atenção do nosso meio, arranca do meio de nós tudo aquilo que quer desviar o nosso foco da Tua Palavra, para que sejamos edificados por ela. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, como eu já disse, né, esse é o tema que nós vamos meditar hoje à noite. Sinta as suas dores com o Senhor. O profeta está sentindo as suas dores com o Senhor. Esse texto que nós lemos, tá certo? Ele quer trabalhar justamente a sua confiança inabalável em Deus, quando as dores começarem a surgir. Em meio às dores dos seus dias, em meio às dores que surgem, às adversidades que surgem em nossos dias, esse texto quer justamente trabalhar a sua confiança em Deus. E amados, hoje, as igrejas, né, as churches e os pregadores, eles falam que com Deus você não vai passar pelo sofrimento. Essa é a mensagem que mais está sendo divulgada. É a mensagem que mais está sendo vendida para as pessoas. Que Deus é um Deus bondoso, que Deus é um Deus de amor, e que Deus está fora do sofrimento e está de mãos estendidas ali, para lhe tirar do sofrimento. Basta uma coisa, você querer. Se você quiser, Deus está com as mãos dele pronta ali para lhe tirar. E eles falam isso com mensagens bonitas, mensagens motivacionais, para que você se sinta bem, sem dores, sem crises, sem momentos difíceis. Mas, meus irmãos, são legítimos, esses homens são legítimos falsos profetas. Esses homens são enviados de Satanás para anestesiar as emoções das pessoas. Porque o verdadeiro Deus, eu coloquei, o verdadeiro Deus não está fora do sofrimento de mãos estendidas. O verdadeiro Deus, ele está no sofrimento com você. O verdadeiro Deus, ele está ao seu lado. O verdadeiro Deus, ele não quer lhe desviar do sofrimento. O verdadeiro Deus, ele não quer impedir que você entre no sofrimento. O verdadeiro Deus, ele alivia o sofrimento. Mas ele vai com você ao sofrimento. Ele passa o sofrimento ao seu lado. E é isso que Abacuque quer mostrar para o povo. É isso que Abacuque quer mostrar para Israel. Tempos difíceis estão vindo. A situação atual não é boa. E o que está vindo por aí é pior. E o que Abacuque quer dizer é: Deus
está ao seu lado. Deus está ao nosso lado, para que nós possamos atravessar essa dor. E Abacuque faz isso da seguinte forma. Ele começa aí no versículo 16, que nós lemos, ele começa mostrando, ele começa dizendo para que você reconheça a sua fraqueza. Ele começa no versículo 16 dizendo: ouvindo eu ouvindo a Deus, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Quando eu ouvi a sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Amados, no versículo 16, Abacuque quer que você reconheça a sua fraqueza. Abacuque aqui ele descreve a sua reação física e emocional ao ouvir sobre a vinda de um tempo difícil que estava vindo. Se você lê o versículo 16, você consegue perceber o quão ele está abalado. O quão Abacuque está profundamente comovido com essa situação. Mas em meio a esse cenário difícil, ele decide esperar pacientemente pelo dia em que o Senhor vai intervir. Ele ouviu sobre a vinda do Senhor, e o que ele vai dizer aqui é que todo o seu corpo estremeceu. Ele sentiu dores físicas, podridão entrou nos meus ossos, e eu estremeci. Ele decide realmente de que nesse tempo que seria angustiante, difícil, ele decide esperar no Senhor. Enquanto a situação difícil está acontecendo, ele decide esperar no Senhor. E aqui nós encontramos o profeta em um momento de tremenda vulnerabilidade e em também completa honestidade. Se você lê o texto, eu acho que você consegue sentir o que ele está sentindo. Você consegue se colocar na situação, você consegue sentir o que ele está descrevendo. É uma imagem aqui poderosa da ansiedade humana diante daquilo que é desconhecido e daquilo que também é incontrolável. Eu só ouvi o que vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer. E não há nada que eu possa fazer para impedir isso. E ele, vulnerável, ele honestamente, ele derrama o seu coração, ele leva ao Senhor todos esses sentimentos. Mas o que Abacuque está fazendo aqui vai além de expressar esse medo. Ele vai nos mostrar o que significa esperar em Deus no meio do medo. Ele não finge as suas emoções. Ele não tenta esconder o seu medo. Ele não finge uma coragem que ele não sente. Pelo contrário, ele diz: Senhor, eu estou morrendo de medo. Senhor, eu não sei o que vai acontecer e o meu coração está angustiado por isso. Mas ele reconhece essa soberania nessa tempestade emocional. Mas eu vou esperar no Senhor, haja o que houver. Amados, no versículo 16, Abacuque transmite essa mensagem sobre a nossa fraqueza, porque Deus quer te ensinar, meu irmão, que andar com Deus não significa estar livre do sofrimento e nem livre do medo, mas sim reconhecer e levar esse medo até Deus. No versículo 16, Abacuque quer mostrar para o povo, e Deus quer mostrar para mim e para você, que nós devemos confiar que Deus está com você nos momentos de angústias mais profundas. Quando o que está por vir é terrível, que você possa descansar de que Deus está no meio das dores.
Caminhar com Deus não é uma vida que nega o medo. Caminhar com Deus não é uma vida de negar o sofrimento. Andar com Deus é uma vida que enfrenta o medo, que enfrenta a angústia em Deus. Nesse momento de sua própria jornada, meu irmão, você é chamado a fazer o mesmo que Abacuque. Nesse momento de angústia, você é chamado a ter essa mesma atitude. Você pode estar com medo. Você pode estar tremendo. Os seus lábios podem tremerem, assim como ele disse aqui. Os meus lábios estão tremendo. Você pode estar como Abacuque, incerto. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como isso vai se desenvolver. E isso pode estar lhe paralisando, como Abacuque. Mas Deus está querendo levar a mim e a você a confiar que vamos passar por isso, mas vamos passar com Deus. E uma boa pergunta, a pergunta que Abacuque coloca diante de você é: diante disso tudo, você vai confiar em Deus? Diante dessa situação difícil que lhe escraviza, lhe paralisa, lhe causa medo, você vai confiar em Deus mesmo assim? Você vai levar os seus medos até Deus e permitir com que a presença de Deus transforme o seu medo? E Abacuque, meus irmãos, ele transmite essa situação de uma maneira bem vívida no versículo 17. Esses medos que estão paralisando Abacuque, que estão trazendo essa angústia para Abacuque, não é porque alguém pisou no pé dele apenas. Não é porque ele queria um carro novo e não estava tendo. Ele no versículo 16, ele diz, olha, reconheça a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. E no versículo 17 agora, ele vai colocar as piores circunstâncias. No versículo 17, ele vai dizer para você enfrentar a realidade da vida. Enfrente a realidade sem ilusões. Enfrente a vida como ela é. Ele vai dizer no versículo 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Abacuque aqui, ele pinta um quadro de desolação completa. Ele vai descrever aqui uma série de calamidades, que vai descrever a perda total de segurança e a perda total de sustento. Esse é o ponto crucial na jornada de Abacuque. É o ponto-chave aqui na jornada dele. Não é uma alegria, ele decide se alegrar no versículo 18, mas não é uma alegria diante da ignorância da realidade da vida. Não é uma alegria fingida, mas ele vai pintar esse quadro de desolação total, e Abacuque faz uma escolha. Abacuque faz uma escolha deliberada de confiar e se alegrar em Deus, mesmo quando todas as evidências externas sugeririam aí um desespero. Se você prestar atenção, versículo 17, Abacuque cita as 3 árvores que fornecem alimentação básica para o povo judeu. E depois, ele cita aí as 3 atividades rurais básicas para a subsistência do povo judeu. Não é porque alguém pisou no pé dele. Não é porque ele queria trocar de casa. Não é porque ele estava com uma dívida. Não é por nada dessas coisas. É calamidade. É catástrofe. Nem as plantas estão dando seu sustento. E nem a terra está dando seu sustento. Logo, o que Abacuque está fazendo, o que Abacuque está mostrando aqui nessa realidade, é uma realidade de que lhe falta o essencial para que você viva. Abacuque está colocando algo
bem profundo, bem angustiante, e ainda que me falte o alimento para viver. Ainda que a situação seja desesperadora. Ainda que me falte tudo. Esta escolha de Abacuque, esse cenário que ele pinta, essa escolha, é uma afirmação profunda da soberania e da bondade de Deus, mesmo quando Deus não age da maneira que esperamos, mesmo quando Deus não age da maneira como nós desejamos. Senhor, ainda que me falte o pão de cada dia, ainda que eu perca meu sustento, ainda que tudo que eu tenha seja tomado, ainda que minha doença vá embora, ainda que eu perca o que eu tenho de mais precioso, é esse quadro que Abacuque pinta. É essa realidade trágica. E ele quer mostrar que essa fé que nós temos é uma fé que diz: Deus é bom e justo, mesmo quando minha situação atual é tudo menos boa e justa. Mesmo a situação não estando como eu desejo. Mesmo quando a situação não é boa. Mesmo até eu sofrendo uma injustiça. É dizer: Deus é bom e justo. É uma fé que confia em Deus, num quadro mais sombrio da vida de uma pessoa. E nesse momento você é confrontado com uma pergunta semelhante. Você pode se alegrar no Senhor, mesmo quando a sua figueira não floresce? A figueira era uma das árvores ali que dava o básico para que um judeu pudesse viver. Atualizando seria: você poderia se alegrar no Senhor, mesmo com você perdendo o seu emprego? O emprego é o que lhe dá o sustento. Você pode encontrar alegria em Deus, contentamento em Deus, quando a sua vinha está vazia? Quando você não tem mais alimento em casa? Acabou tudo, Senhor. Aí eu sei que na sua cabeça pode não vir isso. Mas eu sei que muitas vezes você murmura quando te falta o que é superficial. O que é superficial, ou quando as coisas não saem como você quer, a primeira coisa que você faz é murmurar. Eu não mereço isso. Que Deus é esse que não faz isso para mim? Que Deus é esse que vê eu passando por isso e não age ao meu favor? Meu irmão e minha irmã, aqui Abacuque está ensinando a se alegrar em uma situação ainda mais extrema. É se alegrar em Deus quando falta tudo. Tudo mesmo. Porque essa alegria deve estar no próprio Deus. Abacuque está mostrando para mim e para você de que a verdadeira alegria não está naquilo que você tem. A verdadeira alegria não está naquilo que você possui. Não está naquilo que... nas bênçãos que você recebe. A verdadeira alegria que é gerada pela fé verdadeira, é uma alegria que está ancorada no caráter de Deus, em quem Deus é, na relação que eu tenho com esse Deus. E que se a sua alegria está ancorada em quem Deus é, não há nada nesse mundo que tire essa alegria. E não há nada nesse mundo que possa lhe dar essa alegria. É a alegria que está baseada na eternidade. Deus quer que você veja que, em última instância, a sua própria existência não depende das coisas que você possui ou das coisas que faltam, mas do Senhor. A sua existência. A sua alegria não deve estar na provisão. A sua alegria tem que estar no provedor. Você tem que estar ciente de que os recursos humanos, os recursos da terra podem lhe faltar.
podem falhar, mas Deus jamais falhará. Por isso é que nós devemos, a mensagem desse texto é: sinta as suas dores no Senhor. Passe por momentos difíceis com o Senhor. E é por isso que agora ele vai fazer o fechamento no versículo 18, dizendo que para que você encontre o Senhor no meio da dor. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amados, apesar das adversidades do versículo anterior, do versículo 17, Abacuque aqui declara que a sua alegria está no Senhor, é em ele estar com o Senhor. Ainda que me falte tudo, ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu perca todas as coisas, ainda assim eu vou me alegrar por estar com o Senhor Jesus Cristo. E se eu estou com Jesus Cristo, qualquer circunstância que aconteça está dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso me basta. Isso me basta, porque eu estou com o Senhor. A alegria de Abacuque aqui não é determinada pela presença de coisas boas, e nem é determinada pela ausência de coisas trágicas. A alegria de Abacuque é determinada em saber que está com o Senhor. Situação caótica. Abacuque olhou para o alto, viu a Deus, e isso gerou nele calma, gerou nele alegria. Os seus medos logo sumiram, porque a sua alegria estava centrada na pessoa de Deus. A sua alegria não estava na prosperidade, nem na ausência do sofrimento. Ele estava em Deus. Por isso a sua alegria ela é ultra circunstancial. Ela é acima das circunstâncias. Não há nada que mude a sua alegria, porque ela está ancorada em Deus. E amados, essa mensagem que Abacuque quer mostrar para o povo de Israel não é específico com Abacuque. Isso não é algo inédito em Abacuque. Por toda a Bíblia nós vemos Deus estar com as pessoas que sentiam suas dores. Deus dizer para as pessoas: sinta as suas dores, mas sinta comigo, sinta ao meu lado. Deus não impediu de Abel ser assassinado por inveja. Deus não impediu isso. Deus não impediu de Israel peregrinar no deserto por 40 anos. Deus não impediu isso. Deus não impediu de José ser vendido como escravo por seus irmãos. Deus não impediu de José ser injustiçado na casa de Potifar e ser injustiçado na prisão. Deus não impediu isso. Deus não impediu João Batista de ser decapitado na prisão por causa de uma promessa tola de um rei bêbado. Deus não impediu. Deus não impediu de Paulo sofrer açoites, prisões, apedrejamentos. Deus não impediu Paulo do espinho da carne. E acima de tudo, Deus não impediu Jesus de ser colocado na cruz como um maldito, ultrajado por causa dos nossos pecados. Deus não impediu os 3 jovens na fornalha. Deus não impediu Jeremias de ser lançado no poço, de Tiago ser martirizado, de Pedro ser crucificado. Deus não impediu meu pai de morrer. Deus não impediu essas coisas. Mas em todas essas coisas, em todos esses momentos, Deus estava ao lado. Deus estava passando com todas essas pessoas pelo sofrimento. E isso faz toda a diferença. Por isso, meus irmãos, não acredite
Tem pregadores que dizem que Deus quer te livrar das dores. Não acredite nisso. Deus não vai lhe impedir de passar pelas dores. Deus não vai lhe impedir de passar pelas lutas. O sofrimento é o megafone de Deus para aqueles que estão surdos por causa do pecado. Deus utiliza o sofrimento. Deus utiliza a dor. E o sofrimento não é a ausência do amor de Deus na vida do crente, de forma nenhuma. Porque não há alguém que foi tão amado pelo Pai como Jesus. E ninguém sofreu como ele sofreu. Toda a palavra de Deus nos mostra um Deus que está comigo e com você, passando por esses momentos de dores. E amados, imagine agora uma criança que vai andar pela primeira vez de bicicleta. Só para que a gente trabalhe um pouco a nossa imaginação. Você está num parque. Essa criança está num parque. E o caminho é cheio de buracos. Cheio de adversidades. É um caminho irregular. Tem pedras, tem buracos, tem cachorro, tem pessoas. Tem o vento que está soprando forte no seu rosto. Tem o sol que está queimando a sua cabeça. Você está morrendo de medo. A qualquer momento eu posso cair. A qualquer momento eu posso me machucar. A bicicleta está balançando. E ao lado dessa criança, ao seu lado, você aprendendo a andar de bicicleta pela primeira vez, ao seu lado tem o pai, com as mãos estendidas, dizendo: olha, qualquer momento, se você precisar, eu estou aqui para lhe segurar. Não se preocupe. A qualquer instante, eu estou aqui para estar ao seu lado. O pai não vai remover nenhum obstáculo. O pai não vai facilitar o caminho, porque ele sabe que você precisa daquilo. Ele sabe que você precisa dessas adversidades para que você aprenda. Então ele não vai tirar você dessas adversidades. Ele, pelo contrário, ele vai dizer: eu estou aqui, eu não vou lhe deixar cair, pode confiar em mim. E a criança que está aprendendo, apesar do medo, ela ouve a voz do pai, ela se sente segura, e ela pedala, e ela caminha, e ela passa por essas adversidades. Amados, essa cena ilustra a sua jornada com Deus, ilustra o seu caminhar na fé. O seu caminho pode estar cheio de incertezas, cheio de medos, cheio de desafios. Você está balançando, você está sentindo medo. Às vezes você pode até duvidar da sua capacidade. Meu Deus, será que eu consigo? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou ter força para seguir em frente? Mas, meus irmãos, o seu Pai Celestial está ao seu lado. Deus está ao seu lado, com as suas mãos estendidas, pronto para te segurar. Deus está ao seu lado, não removendo os obstáculos. Ele não vai tirar nenhuma dor, porque Ele sabe que você precisa dessas dores, para que você aprenda a confiar nele, ouvir a voz dele. Ele não vai tirar nenhum obstáculo, mas Ele promete que vai estar ao seu lado. A sua presença, Ele promete uma presença constante, uma força poderosa, uma força infalível, um amor incondicional. É isso que Ele promete. E como a criança na bicicleta, você é chamado a pedalar em frente, superar os seus medos, romper os desafios, confiando na presença de Deus e na promessa de Deus. E ainda que os desafios venham, e ainda que o medo assole o seu coração, você avança com certeza de que Ele está com você. Você avança com fé, porque Deus está guiando cada passo do seu caminho. Nesse mundo você enfrenta as suas incertezas, enfrenta os seus vales de sombra da morte, e enfrenta também as suas dúvidas. E como Abacuque, você hoje é confrontado com a realidade de que as circunstâncias nem sempre são as que nós desejamos. Nossa vida, a maioria das vezes,
nós não temos a saúde que nós desejamos. O caminho não é sem dores como nos prometeram. O caminho não é sem lutas como esses pregadores nos prometem. Pelo contrário, Jesus nos afirmou desde o início que nós seríamos odiados, que o caminho é estreito, que nós teríamos aflições. E Abacuque termina a sua oração aqui, meu irmão, com uma declaração de alegria e confiança em Deus, mesmo sabendo que tempos difíceis estão por vir. E Deus quer hoje lhe encorajar a fazer o mesmo. Deus hoje separou esse momento para dizer para você: sinta as suas dores com o Senhor. Sinta as suas dores com o Senhor. E esse é o convite que Deus faz hoje a todos que estão aqui presentes. Se você já fez sua decisão por Cristo, ou se você não fez sua decisão por Cristo, salvos e perdidos. Esse é o convite que Deus faz hoje. Você que não entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador ainda, Deus quer que você entenda que a verdadeira alegria não está em circunstâncias, mas está em Deus. Deus quer que você entenda que a alegria que o mundo oferece é uma alegria passageira. Logo morreremos. Logo tudo se acabará. Pode demorar 5, 10, 30, 100 anos. Mas todas essas coisas passarão. Hoje à noite o mundo lhe oferece uma alegria. Mas no final da noite você está sozinho novamente. E a alegria, a verdadeira alegria, é a alegria que Deus proporciona. É a alegria em ser salvo. É a alegria em estar com Deus. É a alegria de saber que mesmo estando nessa transitoriedade, estando em momentos difíceis, com picos de momentos bons, mas a alegria verdadeira é saber que nós temos um destino certo. De que quando todas essas coisas passarem, nós estaremos com Deus em uma vida de alegria e de paz. Não é um convite para uma vida sem problemas. Eu não vou lhe iludir. Não é um convite para uma vida sem desafios. Não é um convite para uma vida sem dor. Mas é um convite para uma vida de fé, que encontra alegria e força não nas circunstâncias, mas no Senhor. É uma vida de fé, de entender que a vida de Jesus Cristo, crer na morte de Jesus Cristo, é o suficiente para que você tenha plena salvação em Deus. Deus, eu sou pecador. Deus, mas eu confio na obra de Jesus Cristo. E que quando eu morrer, Senhor, porque eu morrerei, eu estarei diante do Senhor, coberto pela justiça de Jesus Cristo. É essa alegria que Deus está proporcionando para aqueles que não tenham ainda entregado a sua vida para Jesus. Mas você que já entregou a sua vida para Jesus, Deus também lhe faz um convite. Deus te chama a uma mudança real, uma mudança genuína. Talvez você esteja aqui semana após semana, domingo após domingo, ouvindo a verdade de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e Deus dizendo: isso está errado, não faça isso, isso aqui é algo que eu abomino, isso está errado, domingo após domingo. E o que você faz? Tem o Espírito Santo? Senhor, me perdoa. Mas não leva a sério o arrependimento. Não é um arrependimento genuíno. Você não resiste até o sangue. Você não luta contra o pecado. Você não busca em sua vida tirar esse pecado. Não luta até que esse pecado morra. Talvez você viva uma vida de que você vem para a igreja apenas para aliviar sua consciência pesada. Eu vou no domingo para que eu alivie a minha consciência. Vou despejar aqui a minha consciência que está pesada no domingo.
na semana eu encho ela novamente. Mas graças a Deus que no próximo domingo tem culto. Eu alivio novamente. E semana após semana, tanto tempo de crente. E a falta de mudança real, a falta de uma mudança real, é a razão pela qual você não cresce na fé. É a razão pela qual você não experimenta transformação. Muito tempo de crente, mas os mesmos pecados, a mesma falta de compromisso, a mesma língua, as mesmas atitudes, a mesma falta de tempo. Sabe qual é o problema disso? Sabe qual é a razão disso? Você não se arrepende. Não de verdade. Não como Abacuque. E é por isso que hoje, Deus também está lhe convidando, hoje à noite, de ter essa mudança real. E entender que, mesmo que tudo entre em colapso, mesmo que o dinheiro seja curto, mesmo que o trabalho não aconteça, mesmo que eu seja despedido, mesmo que eu trabalhe arduamente e não tenha os frutos, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É essa mudança. Então, com essa mudança real, você poderá perder emprego, poderá perder dinheiro, poderá perder a família, você poderá perder qualquer coisa, mas você não poderá perder a sua fé, não poderá perder a sua alegria. Quando essa mudança real acontecer, você fará a mesma declaração que Abacuque fez, versículos 17 e 18. Vamos ler juntos? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Com a mudança real, nós podemos fazer essa declaração de Abacuque. E a mesma declaração que Paulo faz em Romanos 8. Quem nos separará, está aqui no texto de novo, no telão. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Aí ele vai dizer, olha, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só faremos essa declaração verdadeira se tivermos uma transformação verdadeira, uma mudança real em nossas vidas. Meu amado irmão, confie em Deus. Embora fale em todas as bênçãos. Bênção não é sinônimo de vontade de Deus. Quando Jonas chegou no cais, tinha um barquinho pronto. Ele tinha que ir para onde? Para onde Jonas tinha que ir? Para Nínive. E ele chega no cais do porto, tinha um barco pronto para sair para Tarsis. Oposto. Ele pensou o quê? Providência de Deus. Era bênção para Jonas. Mas ali não era a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, é que eu digo, confie em Deus. Embora essas bênçãos falhem. Embora as bênçãos hoje falhem. Embora as coisas não aconteçam como você deseja. Confie em Deus. E assim como Abacuque transmitiu a mensagem para o seu povo, Deus transmite a mensagem para você. Sinta as suas dores com o Senhor. Ele está conosco. Amém? Vamos orar.